prestaram muita atenção em tudo que eu falei, vocês não vão esquecer, não é mesmo? É ou não é, gente? Ô, gente, às vezes eu brinco assim. Espero que sim. eu, Tá eu tô, tentando, tá na luta. o, a turma, a segunda turma, né? Eu fui o mentor da segunda turma. E eu tento assim, né? Eu tento aprender, eu tento ver o jeito que é melhor de fazer as coisas, porque tento ir mudando na medida do que eu dou conta, né? Mas eu tinha muitas vezes quando eu ia. Não é que eu ia xingar, eu não xingo ninguém, não ferro, não vejo graça de não ficar ferrando os outros. Mas às vezes, quando eu ia falar uma coisa assim que não estava legal, eu falava, eu não tinha fazendo drama. Eu falo, vamos lá, vamos com calma, com leveza, falando as coisas. Né? Aí um dia um dos alunos, eu era mentor da turma, me chamou o Muriel. Muriel está agora o quê? No R2 de urgência e emergência lá no Hospital das Clínicas, da UFMG. Ele me chamou e falou, professor, é o seguinte, professor, a gente acha o senhor muito, como é que chama aquela expressão? Não é irônico, era a ironia exagerada, como é que chama? Eu era sarcástico. Que eu era sarcástico. Eu falei, mas por que isso, gente? Não, que você ferra a gente rindo. Eu falei, gente, primeiro que eu não estou ferrando ninguém. E eu ri, porque realmente, assim, as coisas não são tão. Assim, as coisas têm uma importância relativa, não dá para levar, né, fazer um escarcéu com as coisas que acontecem no dia a dia que a gente dá para corrigir. Né? Mas aí eu aprendi. Né? Então, eu tento agora, assim, às vezes eu não aguento, vai rindo mesmo, porque eu acho graça mesmo. Mas é isso, é para te ver se alivia, porque aquele negócio não é pesar a mão, se as pessoas entenderem que tem um caminho que é mais fácil, que é melhor de fazer as coisas, que é fazer com seriedade, vai bem. Agora, se quiser fazer também, aí cada qual, né? Cada qual cuida de si. Eu já acho que cuidar da minha vida já é trabalho que chega, né? Então, assim, é isso. E às vezes a gente aprende, igual que a gente faz umas bobagens mesmo. Eu já aprendi muito com meus erros também, né? Não recomendo errar para aprender, tá, gente? Se você puder aproveitar o erro dos outros, é a melhor coisa que tem. O outro erra, você aprende. Isso é fantástico, Eu né? também penso isso, professor. Isso é bom. Eu não preciso cometer todos os erros. Alguns a gente comete, não precisa cometer todos. Tem gente que agora adora cometer todos, né? Vai, também é um jeito. É um jeito de aprender também. Mas vamos lá. Bom, tá. Então, assim, simultânea, né? A medida que a medida da ocorrência aqui é a prevalência, né? A prevalência é que é aquela história, né? São todos os casos, novos e antigos ali. Portanto, eu não sei estabelecer a, a relação temporal. E por isso que esse tipo de estudo, como eu já disse, também chama estudo de prevalência, tá? Esse aqui é um outro exemplo de um estudo desse tipo, foi muito importante quando foi feito, né? Esse aqui é o Vigitel, que eu já falei dele, ele começou em 2006, foi a primeira rodada do Vigitel. Em 2009, teve esse estudo aqui. É engraçado, gente, é muito engraçado. À medida que a gente vai ficando velho, a gente acaba que a gente viu muita coisa da história, né? Então, aqui, esse estudo aqui do Vigitel começou em 2004, 2006, né? Nessa época, foi a época da mudança do CENEP, Centro Nacional de Epidemiologia, para a, a Secretaria de Vigilância em Saúde, né? Que começou a pegar mais a questão mesmo das doenças crônicas não transmitidas e dos fatores de risco. Começou nessa época. Eu trabalho, né? Trabalhei na SUCAM há muito tempo, em outras áreas do Ministério da Saúde também. Então, eu fui sócio, depois, muito depois que eu já não estava mais lá nessa época, eu fui sócio da empresa que faz esse Vigitel, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, né? Esse outro estudo aqui começou em 2009,
né? Eu também acompanhei ele muito de perto, porque várias pessoas aqui de Belo Horizonte estavam no Ministério nessa época, trabalhando na vigilância. Nessa época eu estava fora do Ministério, eu fiquei um bom tempo de licença sem remuneração no trabalho do setor público. Eu estava trabalhando mais com consultoria, com outras coisas. Mas muitos colegas, amigos, né, e até a minha esposa trabalharam na planejamento, né, e nesse primeiro trabalho aí da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né? Que também ela se repete aí a cada 3 anos e tem informações muito interessantes. Ô, Aqui, Henrique, oi, esse Vigitel não existe mais, não? existe. Existe ainda? E é por Existe. telefone ainda? Telefone, é. Ó, Agora é mais fácil também para o celular. E funciona super bem. Agora, esse ano está atrasado. Está atrasado porque foi feita uma licitação para contratar a empresa que é executar o Vigitel, né? Essa empresa de Belo Horizonte fez o Vigitel desde o início até há uns 2 anos atrás. No último edital que foi aberto para fazer o Vigitel, essa empresa que eu falei para vocês, que é a Expertise, ela, não, ela participou, mas ela não ganhou a concorrência, né? Porque o valor que foi colocado era muito baixo. Aí, gente, peraí, deixa eu ver, estão batendo na minha porta, um minuto só. Minha filha escutou e já falou, que minha mulher está dando aula no escritório, minha filha está preparando a apresentação da dissertação de mestrado dela, que é sexta-feira, e eu estou aqui dando aula também. E só o cachorro que está solto, ele não sabe abrir porta. Mas então, ganhou uma empresa com um preço muito baixo que não está dando conta de fazer. Então, até onde eu sei, a última rodada está meio parada. Não sei se já recomeçou, né? Porque esses trabalhos são enormes, né? São coisas assim, extremamente difíceis. Então, isso aqui são 2 exemplos. Esse aqui, fantástico, o tanto de coisa importante que se descobriu nesse estudo dos escolares. Com questão de alimentação, uso de drogas, violência, discriminação, e do impacto disso, né, nesses jovens aí adolescentes. Isso é feito em escola pública e privada, né? Isso tem muitos resultados interessantes. Questões de consumo de droga, de álcool, de violência doméstica, sai tudo aí. As PNADs também, antes de ter esses estudos desse tipo, a gente tinha o IBGE, fazia periodicamente alguns estudos de saúde. As PNADs também, a Pesquisa Nacional de Domicílios, com suplemento de saúde. Muita informação, muito importante. As PNADs de 98, 2003, 2006, se não me engano, muitos trabalhos feitos em cima disso, assim, de muita relevância para a saúde, a partir dos dados colhidos pelo IBGE. São todos estudos transversais que trabalham com dados de prevalência, né? Esse aqui é um exemplo dos dados do Digitel, pegando aqui alguns anos, né? Então, a gente acompanha aqui a redução do tabagismo, né? O aumento aqui dos ex-fumantes, atividade física no lazer também crescendo aos pouquinhos, né? Consumo excessivo de álcool. O Vigitel teve informações importantes para a definição da lei seca, né? Porque um dos dados que ajudou a sustentar a emissão daquela lei que aumentava a punição para quem dirigisse depois de tomar bebida alcoólica foi a demonstração. Tinha uma pergunta aqui no Vigitel, durante alguns anos, se a pessoa dirigia veículos depois de consumir álcool, né? E tinha uma correlação muito clara entre a proporção da população que dirigia depois de consumir álcool e a mortalidade em acidentes de trânsito. A lei seca ela acabou também impactando a violência doméstica, porque como os caras, principalmente os homens, né, bebiam menos ou não bebiam quando tinham que dirigir,
Então não chegava bêbado em casa e não descontava na mulher e nos filhos, né? Como acontece muitas vezes, né? Então, assim, esse tipo de acompanhamento, como ele era feito, né? Dava para ver as tendências, ajudou muito também na, na, na definição das políticas públicas, né? Então, esses estudos, eles permitem as comparações entre as capitais, né? Então, eles vão dar sempre esses resultados nesse formato aqui, né? Ele faz por capital, aqui percentual de homens que referem diagnóstico médico de hipertensão, aquilo que eu falei que é morbidade referida, né? Então, isso aqui são a proporção de pessoas que diz que um médico já fez o diagnóstico de hipertensão para ele. A gente vê como é que isso aqui é diferente em diferentes capitais. Olha aqui, Rio de Janeiro, 24%, isso aqui é de 2010, né, bem antigo. 24% de hipertensos no Rio de Janeiro, 14% em Palmas. Todo mundo sabe onde é Palmas, gente? Tem alguém na turma que é do Tocantins? Eu tinha um aluno, uns dois alunos já que eram de Tocantins. Todo mundo sabe. Por que você acha que tem essa diferença tão grande de hipertensão em Palmas, 14%, e Rio de Janeiro, 24%? Como é que você explicaria isso, gente? Será que comer palma diminui a pressão arterial? Maior estresse no Rio? Será? Pode ser, né? O que mais que pode ter assim no Rio? Rio de Janeiro, capital da República, né? Cidade do Império. O que tem muito lá em Copacabana, gente? Idoso. O Rio de Janeiro é uma das cidades com maior proporção de idosos, né? Tem muitos idosos no Rio de Janeiro. Então, e Palmas é uma cidade nova, né? É uma cidade que foi criada, né? Há pouco tempo, quando se dividiu ali, né? Pegou ali aquela região do Centro-Oeste, separou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, e também foi criado o estado de Palmas, né? Então, Palmas é um estado novo, Tocantins né, é um estado novo e a capital é Palmas. Então, Palmas, quem é que foi para Palmas, a cidade que estava começando? Gente jovem, as pessoas que foram para lá para construir a cidade e depois as pessoas que foram lá para tocar o serviço. Então, foi muita gente jovem. Então, uma das diferenças que tem aqui nessa proporção de pertença é que essa população aqui é muito mais jovem do que a população do Rio, né? Então, tem muitas coisas que podem explicar essas, essas diferenças. O estresse também no Rio deve ser maior, né? Bom, nesses estudos transversais ou seccionais, né, o que a gente faz é identificar doentes e não doentes, expostos e não expostos, é um fator de risco, e aí verificar se tem associação estatística entre esses grupos. E também de poder fazer as estimativas populacionais. Quando eu vou lá numa amostra representativa e vejo qual que é a proporção de hipertensos na minha amostra, eu posso expandir, né, esse resultado para o total da população e ter uma estimativa de qual é o número de hipertensos que tem na população como um todo. Se aquela amostra é uma amostra representativa da população, eu vou conseguir fazer essa estimativa com uma boa precisão, né? Que a amostra é grande, se eu tenho uma amostra de tamanho suficiente, né? Eu vou fazer uma estimativa bem precisa. Esses vão ser, né? A gente vai fazer isso como inquéritos de morbidade, ou então de doença, né? Inquéritos de fatores de risco, né? E vou testar essas associações. Essas associações, eu não posso dizer que elas são de causa e efeito, mas uma vez que eu identifiquei que tem ali uma associação, eu posso fazer um outro estudo, ou um estudo de caso-controle, ou um estudo de coorte, para tentar ver se aquela associação de interesse ela tem uma relação causal nela ali, né? Então, olha um exemplo aqui, gente. Ó, eu tenho aqui, nós já vimos esse exemplo aqui, se não me engano, né? Investigação de associação de desmame e diarreia no primeiro ano de vida, tá? Então, eu tenho essa situação. Tem aqui desmame, ó, mães que já encerraram
a amamentação antes da criança completar 1 ano, tá? E eu estou vendo o seguinte, ó, aqui nesses dados eu encontrei esses resultados. 21 das 400 mães que já tinham desmamado a criança antes dela completar 1 ano de idade, tá? 124 relatavam episódios de diarreia dessa criança, tá? Isso correspondendo a 31% do total de 400 crianças. Entre aquelas crianças que não tinham sido desmamadas, que ainda estavam mamando no peito, então eu só tive 20 episódios de diarreia nesse total de 400, o que corresponde a 5% de prevalência de diarreia. Né? Eu estou falando que essas crianças, estou falando que isso é prevalência, porque eu não tenho aqui como dizer, né, se a diarreia ocorreu antes ou depois do desmame. Eu não acompanhei, né, crianças que desmamaram e fui comparando, né, como é que era a vida dela antes de desmamar e depois, ou peguei crianças ali da mesmo tempo, né, que continuaram mamando e as que desmamaram e acompanhei ao longo do tempo para ver o que aconteceu. Não, eu sei, eu perguntei, ó, teve algum episódio de diarreia nesse primeiro ano de vida? Aí comparei isso com as crianças que já tinham desmamado e as crianças que não tinham desmamado. Encontrei uma prevalência de episódio de diarreia de 31% entre os bebês que já não estavam mais mamando no peito e só de 5% entre os bebês que ainda estavam mamando no peito, né? Então, isso é o que eu chamo de um estudo de prevalência. Eu vou comparar as prevalências, né? Eu vou comparar as prevalências. Eu comparo as prevalências com uma medida que chama razão de prevalência. O jeito de calcular parece muito coincidência. Ó. Como é que eu faço a razão de prevalência? Eu calculo a prevalência entre os expostos, que vai ser, né, A dividido por A mais B, ou seja, doente entre os que os desmamaram, dividido pelo total que já estão desmamados. Então, expostos, né, doentes expostos sobre o total de expostos, doentes não expostos sobre o total de não expostos. Então, eu vou calcular essas prevalências, né? Então, a prevalência entre expostos e a prevalência entre não expostos. E vou dividir a prevalência entre os expostos pela prevalência entre os não expostos. Eu posso usar também no estudo de prevalência, no estudo transversal, eu posso usar a razão de prevalência, que parece, o jeito de calcular parece com o risco relativo, só que o risco relativo eu calculo com incidência, né? Então, eu sei que ali é casos novos, aqui está tudo misturado. Então, por isso que a prevalência eu faço uma razão de prevalências. Ou eu posso usar o odds ratio também no estudo transversal, no estudo de prevalência. Da mesma forma, eu vou fazer a chance A sobre B dividido por C sobre D, né? E naquela história, eu mantenho a primeira fração, inverto a segunda e multiplico. Tá? Então, a razão de chances também pode ser usada. A razão de chances ela é uma boa medida de força de associação. Se a associação é causal ou não, é outra história. Se eu fiz um delineamento de estudo, um desenho de estudo transversal, eu não posso falar em causa, porque o desenho não permite identificar a causa, mas eu posso identificar a associação e calcular a força da associação. Né? Aqui na razão de prevalência é a mesma coisa, é uma medida de força da associação. Eu só não posso dizer que aquela relação é causal, mas eu posso ver qual que é a força de associação da exposição com o evento. Tá? Nesse caso aqui, eu posso falar da força de associação do desmame com o aparecimento de episódios de diarreia. Tá? Então, eu posso usar
a razão de prevalência e o odds ratio como medidas de força de associação, tanto nos estudos transversais, quanto nos estudos transversais, quanto eu posso usar o odds ratio no estudo de coorte ou no estudo de caso-controle. Em todos esses estudos, ele tem a mesma capacidade de medir força de associação. No estudo de caso-controle e no estudo de coorte, essa força de associação pode estar associada à causalidade, né? Mas a força de associação por si só não define causa. O que vai definir causa, primeiro, eu ter um desenho capaz de identificar causa, então, ou um estudo de coorte, ou um estudo de caso-controle, ou um ensaio clínico. Ali eu consigo estabelecer relação de causalidade. Onde é que esse cachorro está latindo, gente? Está lá dentro. Tá? Então, ó, separar isso. Força de associação é uma coisa, relação de causalidade é outra. Não são necessariamente, nem toda relação com alta força de associação é causal. Ela pode ser uma associação que eu encontro no estudo transversal. Portanto, eu não tenho como definir causalidade. Bom, então o estudo transversal, o delineamento é esse: população, amostra. Então, os indivíduos vão ser classificados com relação à doença e à exposição ao fator de risco, no mesmo momento, né? E aqui eu vou encontrar doentes expostos, doentes não expostos, não doentes expostos e não doentes não expostos. E eu vou comparar essas possibilidades, ver a frequência de cada uma delas, tá? Na análise dos dados, a gente compara a frequência da doença entre os indivíduos expostos e não expostos ao fator de risco que eu estou investigando. O desenho seccional, eu vou partir de uma definição de objetivos de estudo, as hipóteses que eu tenho, né, para aquele estudo. Eu vou ver aqui a seleção da população, qual é a minha população de estudo, né? Verificar naquela população que eu estou estudando, que representa a população, a verificar simultaneamente a exposição e a doença, o outro evento, e e depois vou analisar os dados, fazendo as comparações, medindo as forças de associação, para ver se eu consigo dali definir uma resposta. Tá? Vamos ver aqui, ó. Se eu pensar no estudo de setor, com essa hipótese aqui, ó, homens adicionam sal à refeição pronta com maior frequência que as mulheres. Isso aqui é uma pergunta importante, porque uma das maneiras mais comuns, mais frequentes de consumo excessivo de sal é colocar o sal na comida pronta, né? Colocar o sal na comida pronta. Eu vou verificar essa questão da adição de sal para ver se ela é diferente entre homens e mulheres. Esse telefone não para de apitar, que inferno. Entre homens e mulheres. Então, aqui eu estou pegando indivíduos de 18 a 64 anos de idade, participantes do Vigidel 2006, vou verificar, ao mesmo tempo, a proporção que consome, coloca sal na comida pronta e ver se isso está associado com o sexo. Tá? Então, a análise descritiva da população de estudo, né, diferenças entre homens e mulheres, foram verificadas pelo teste aqui quadrado, com nível de significância ao nível de significância de 0,05, ou seja, se a probabilidade daquilo ser ao acaso for menor do que 5%, eu vou dizer que aquela associação é estatisticamente significante. Tá? A magnitude da associação depende de cada variável independente, foi estimada pela razão de prevalência, né? A força da associação. E foi feito um intervalo de confiança de 95%. Vamos ver o que ele encontrou aqui, ó. Então, a comparação foi feita, foi essa. Adição de sal, sim ou não, tá? Aqui, eles colocaram, né, para as mulheres, sexo feminino, 6,9%
né, dizia que colocava sal no prato pronto, e entre os homens 9,8%. Foi feito o teste aqui do Q quadrado, tá? Verificaram que o p-valor foi menor que 0,01, quer dizer, foi estatisticamente significante, e também fizeram também a força de associação, a razão de prevalência, né? Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram a razão de prevalência, a prevalência entre expostos, né? Quer dizer, sexo feminino é o que eu estou considerando não exposto, e exposto sexo masculino. E vi qual que era a prevalência de uso de sal, né? 6,9, 9,8, qual que era o tamanho disso. Quando eu dividi esse por esse, encontrei esse resultado, 1,47. Foi feito, para a razão de prevalência, o cálculo do intervalo de confiança, né? E viu isso, ó, é 1,47, ou seja, 47% a mais, e o intervalo de confiança dessa medida foi de 1,26 a 1,71. Se as duas prevalências fossem iguais, qual que seria esse resultado aqui? Hein? Se as duas prevalências aqui fossem iguais, quanto é que teria dado a razão de prevalência? 1, né? Igual o risco relativo ou o odds ratio lá. Então, ele foi de 1,47. O intervalo de confiança está mostrando o que para a gente? Quando eu estou fazendo esse tipo de análise, igual a gente faz para o risco relativo também, né? Se esse intervalo de confiança ele incluísse o 1, se fosse de 0,8 até 1,71, incluiria a unidade, né? Então, esse resultado, pelo intervalo de confiança, eu diria que ele não é estatisticamente significante. Aqui nós temos duas medidas de significância, tá? O p-valor do Q quadrado, menor do que 0,01, e tenho também o intervalo de confiança que não inclui o 1. Os dois indicam para mim que essa diferença é estatisticamente significante, tá? Só esse já me daria esse resultado também, só esse me daria esse resultado também. Então, aqui, o intervalo de confiança, como nós vimos nos exemplos, né, outros exemplos lá que nós vimos do estudo de coorte, o intervalo de confiança, que se ele não passa pelo 1, no caso aqui da força de associação, né, eu vou dizer que ele é estatisticamente significante, ou seja, a probabilidade de ser igual é menor do que 5%. Esse intervalo aqui é de 95%, o que está fora do intervalo tem uma probabilidade menor do que 5%. Então, 1 está fora, né, que vai de 1,26 a 1,71. Isso aqui que está chamando de intervalo ajustado, o que é isso? Ele ajustou por algumas outras informações que eu tinha no banco de dados, que era a autoavaliação da saúde e relato de hipertensão arterial e de doença cardiovascular. Por que isso? Aquelas pessoas que têm doença cardiovascular e pressão arterial elevada, elas vão deixar de consumir o sal por causa do problema que elas já têm, né? Então, elas têm ali uma característica que faz com que elas, por um motivo que não é só da escolha, não usem sal na comida. Pode ser até pessoas que deixaram de usar sal porque ficaram hipertensas. Então, para ver se isso aí não está influenciando o resultado, né, a gente faz alguns ajustes. Aí tem métodos estatísticos para fazer isso, que separa, né, tira o efeito, isola o efeito da autoavaliação de saúde, da idade, da hipertensão e da doença cardiovascular. Eu posso, mais adiante, mostrar um exemplo para vocês de um desses métodos, tá? Que faz esse tipo de ajuste. Mas o que importa aqui é isso, saber que esse resultado aqui, ó, esse 1,49, aqui, 1,49, ele é um aumento de 49%, né, de uso de sal no prato depois de pronto entre os homens, quando comparado com as mulheres, e esse resultado, ele não depende, ele já está ajustado pela idade,
pela autoavaliação da saúde, pela hipertensão e pela doença cardiovascular. Então, independente desses 4 fatores aqui, os homens, independentemente desses fatores aqui, os homens põem sal na comida numa frequência maior do que as mulheres, tá? Que era a hipótese que estava sendo estudada aqui. Então, é um estudo transversal, onde você pode chegar a essas conclusões, né? O fato do homem ser mais propenso a colocar sal na comida também nos ajuda a saber que a gente tem que fazer uma política, né, de educação e saúde focada no homem, porque ele tem quase 50% a mais de proporção de uso do sal na comida pronta. Tá? Então, para que serve aqui as vantagens, né, do estudo transversal? Estimar as prevalências das doenças, descrever características da população, que vai ajudar no planejamento, as ações de promoção de saúde, né, e na saúde pública como um todo. Ele é rápido, fácil e mais barato, porque você faz numa amostra, né, você faz rapidamente esse estudo, você não tem que fazer um acompanhamento ao longo do tempo. Ele identifica grupos mais expostos ao tabagismo, né? Qual os grupos que têm mais diabetes, isso pode também ajudar a direcionar as ações. Ele é importante para orientar as políticas públicas e monitorar as tendências, isso você fazer periodicamente, repetir aqueles estudos, né? E permite gerar hipóteses para aqueles estudos capazes de identificar a causalidade. Quais são as limitações? É impossível determinar a temporalidade, então não é possível identificar a exposição ao fator de risco, se a exposição ao fator de risco realmente antecede a causa, né? Eu posso ver isso aqui, ó, obesidade e artrite. Tá, ele teve artrite porque era obeso, ou ficou obeso porque tinha artrite e não podia fazer atividade física? Sedentarismo e doença coronariana. Ele tem doença coronariana porque não fazia exercício, ou ele parou de fazer exercício porque tinha doença coronariana e não aguentava fazer esforço. Como eu pego tudo junto, eu não tenho como separar essas coisas, mas eu consigo ver que elas andam juntas, né? Uma coisa muito importante nos estudos transversais é o que a gente chama de viés de sobrevida, né? Os casos prevalentes, tá? A gente tem que lembrar que a prevalência é um efeito da incidência e da duração, né? Então, aqueles casos da doença que têm um melhor prognóstico, eles vão perdurar mais, né, na população. Então, eu posso, doentes de menor gravidade têm mais chance de serem incluídos nos estudos transversais. Por quê? Porque eles sobrevivem mais tempo. Aí eu posso achar associações que não são reais. São associações com o fato dele viver mais e não com o fato de ser um fator de risco, né? Exemplo de prevalência, maior prevalência de doença coronariana em brancos e negros, tá? Bom, se eu tenho uma população que tem uma esperança de vida maior, e como doença coronariana também cresce com a idade, eu posso ter uma associação com raça branca e doença coronariana, que na verdade ela é resultado da maior sobrevida da população branca à doença coronariana, né? Porque os outros podem, por acesso, por questões genéticas, por acesso ao serviço de saúde, por renda, podem ter uma maior mortalidade. Então aqui, pode ser a maior sobrevida, né? E não a ocorrência da doença. Tá? Outras limitações aqui, o viés de seleção. Estudo de amostras domiciliares, por exemplo, se eu fizesse o Vigitel, né, por exemplo, como é que fez para evitar um pouco das amostras de seleção, viés de seleção? Imagina o seguinte, se eu fizesse as ligações do Vigitel somente nos dias de semana
entre 8 e 16 horas, né? De 8 às 17 horas. O que ia acontecer? As pessoas que trabalham fora nunca vão estar em casa para poder responder, né? Então, se eu faço uma pesquisa domiciliar, que eu só vou nesse horário comercial, e entrevisto quem está na casa, todos os adultos que trabalham fora não vão ser contemplados. Eu vou ter uma amostra viciada. Vai ter mais mulheres do que homens, vai ter mais jovens, né, que dão trabalho, e vai ter mais idosos. Porque se eu não estou contemplando o horário onde as pessoas que trabalham podem participar, eu vou ter um resultado que não representa a população como um todo. Como é que o Vigitel faz isso? Ele liga para casa, sendo uma casa, ele vai perguntar o nome das pessoas com acima de 18 anos e vai sortear uma das pessoas para responder. Se a pessoa não estiver na casa, ele não vai entrevistar outra pessoa, ele vai ligar, né, no momento em que a pessoa está disponível para responder e vai entrevistar aquela pessoa que foi sorteada. Com isso, você consegue evitar parte desse viés de seleção. Tá? Esse é outro problema importante nos estudos de transversais. Ô, gente, eu recebi aqui umas 55 ligações da PUC lá de Betim. Vocês me dão um minuto para eu ver o que está acontecendo? Pode ser? Claro, pode ir lá. Ok, prof. Um minutinho só mesmo. Desculpa, viu? Era um problema. Ficou mudo, Tá mudo, professor. professor. Não tá mudo não aí, ó. Tá mudo? Agora voltou. Ó. Mas foi que eu mudei lá. Então, gente, essas são as características desse estudo que a gente chama de estudo transversal. É um estudo extremamente útil, muito utilizado, né? Muito utilizado. Ele não serve para identificar relações causais, mas é extremamente importante para a gente acompanhar a evolução, né, da prevalência das doenças, dos fatores de risco e para o planejamento da saúde, né? A gente precisa saber
onde estão as pessoas, onde tem mais doentes, ou como isso está distribuído no território, né? Quais são as características dessa população em termos de sexo, idade, local de moradia, comorbidades. Então, isso tudo, esses estudos transversais são extremamente importantes. E são, às vezes, também os fornecedores de hipóteses que vão ser comprovadas depois em estudos que conseguem fazer esse tipo de correlação, né? Esse tipo de relação causal. Vamos passar aqui rapidinho também pelo estudo. Henrique, Oi, só posso tirar uma dúvida antes? pode? É que no final ali do slide você falou sobre sobrevida. Aí no GOT tem uma coisa, uma conta lá, né? Chamada taxa de sobrevida relativa. Você poderia só Ah, explicar isso para mim um pouquinho, porque eu não consegui pegar. mas isso, taxa de sobrevida, isso foi. Ele estava falando isso no estudo transversal, ou ele estava falando quando ele estava falando estudo de sobrevida, que é outra coisa. Eu acho que é de estudo de sobrevida mesmo. Tá. Então, eu vou te explicar isso, mas não agora, porque é um conceito muito diferente desse, tá? E sobrevida é um conceito que a gente tem para você avaliar mais em ensaios clínicos, estudos experimentais, para você ver o efeito de algum medicamento, em vez de usar simplesmente cura ou não cura, você faz a sobrevida, ou seja, o quanto que o tratamento aumenta a sobrevivência da pessoa que foi tratada. Então, assim, não vai ser muito rápido se eu for explicar isso agora. Então, Eu depois acho eu que não é volto. isso não, mas tudo bem, você pode me Não, em explicar. qual capítulo que está isso? Só para É no poder. 6. É que fala No de 6. comparar o jovem com o idoso, quando os dois têm uma doença, uma determinada doença. Ah, deixa eu olhar lá para eu te falar, porque sobrevida é um termo que tem várias aplicações. Então, deixa eu olhar e eu falo para você na próxima aula, tá? Eu vou olhar lá Tá no bem. capítulo 6 o que ele está falando. Obrigada, Bom, Henrique. aí a gente vê isso com a devida pertinência. Deixa eu só falar aqui, então, aproveitar aqui um pouquinho para falar do estudo ecológico, que aí a gente amanhã consegue fechar essa parte dos estudos, tá? Só pegar ele aqui. Aí eu ponho, eu acho que eu não pus o PDF desses dois estudos lá não, eu ponho para vocês, tá? Que é do estudo 5 que ele abrir aqui, que vai falar dele, né? Tá. Gente, esses estudos ecológicos eles estão também conhecidos como estudo de correlação, tá? Então, são estudos, então, onde eu não posso falar em causalidade também, e eu não posso falar em causalidade porque os estudos não fazem as medidas no indivíduo, eles fazem no grupo, né? Então, eu vou chamar de estudo de correlação. É um estudo observacional também, e a relação temporal, ela pode ser às vezes transversal, às vezes longitudinal. Mas tem o problema de a unidade de análise não ser o indivíduo. A unidade de análise é o grupo, né? Eu dei alguns exemplos para vocês ali, né? Então, falando, ó, são dados coletados da rotina. Então, por exemplo, taxa de consumo de gordura e mortalidade por câncer de mama. São dois dados que são na rotina produzidos, tá? Eu tenho lá uma medida de consumo de gordura que é, por exemplo, pode ser saído de um estudo transversal para ver qual a quantidade de gordura, né, que a população come ao longo do ano, ou eu posso fazer no caso daquele outro que nós vimos lá de doença, doença cardíaca coronariana com
o número de cigarros vendidos em cada estado, né? Então, eu não sei se quem está tendo a doença é quem está fumando o cigarro. Eu só sei que quanto mais cigarro se vende, mais doença cardíaca coronariana existe. Eu não sei se quem está comendo a gordura é que está tendo câncer de mama. Eu só sei que quanto mais se come gordura, mais câncer de mama existe, né? Mas eu não posso dizer que um seja a causa do outro, porque eu não sei se são os mesmos indivíduos que estão sendo expostos que estão adoecendo, tá? Bom, então nós vamos usar esses dados da população, né? Frequência da doença em diferentes grupos durante o mesmo período de tempo, ou a mesma população em diferentes pontos do tempo, para ver essa associação. Ele geralmente vai fazer, né, uma descrição da população utilizando informação disponível, descreve a população segundo faixa etária, distribuição ao longo do tempo, utilização de serviços de saúde, consumo de algum produto, mas são coisas que já estão, dados que já estão coletados, né? Que por isso eles são mais rápidos e mais baratos, que ele trabalha com dados secundários. A unidade de análise são grupos ou populações, não são indivíduos, por isso eu não posso estabelecer causalidade. O atributo do conjunto da população são utilizados para descrever essa relação entre a doença e um determinado fator de risco. Eles são assim usados como estudos exploratórios, uma primeira tentativa de verificar se tem alguma correlação, alguma associação estatística entre, do ponto de vista ecológico, sem ser no indivíduo, né, entre a exposição e a doença, né? É um ponto de partida. Aquele estudo que nós vamos ver aqui de novo, mas nós vimos ali no outro slide, onde falava do consumo de cigarro e doença cardíaca coronariana, mostrava claramente que quanto mais cigarro era vendido, mais aumentava a incidência de morte por doença cardíaca coronariana. Então, foi uma associação que tem entre o consumo de cigarro e a morte por doença cardíaca coronariana. Eu posso falar que é causa? Não, mas sugere que existe uma associação. Eu vou ter que provar isso em outro tipo de estudo, né? Ele pode ser feito rapidamente e é com baixo custo, porque geralmente são informações secundárias, dados que já estavam colhidos. Aí a gente pode fazer, né, fazer a análise epidemiológica dessas associações, né, dos atributos ou de populações, e com taxas de doenças nesses grupos. Então, nós vimos ali taxa de mortalidade por câncer de mama e consumo, quantidade de consumo per capita de gordura, né? Então, eu posso fazer as comparações. Então, eles são apropriados para estudar exposições mais facilmente mensuráveis ao nível populacional, né? Que não dá para eu medir, são fáceis de medir na população, tipo proporção de consumo de gordura e proporção de câncer de mama, proporção de número de cigarros, né? Proporção de cigarros consumidos e câncer de pulmão, mas não chega no indivíduo. E também serve para monitorar intervenções. Eu faço grandes intervenções, eu posso ver se se, por exemplo, eu faço um grande programa para reduzir o tabagismo, né? E aí eu vou tentar ver, do ponto de vista ecológico, se a redução do tabagismo ao longo do tempo também está resultando numa redução do câncer de pulmão ou da morte por doença cardiovascular, por infarto agudo do miocárdio, né? Se eu consigo fazer que haja uma grande redução no tabagismo ao longo do tempo, né, se isso estiver funcionando, eu devo observar também uma redução da incidência de câncer de pulmão e de infarto agudo do miocárdio. Eu sei que eu não estou medindo nos mesmos indivíduos, mas essa correlação de redução de uma coisa com redução da outra me ajuda a avaliar o resultado dessa política pública, né? Porque se eu sei que, né, concretamente, que o cigarro está associado ao câncer de pulmão. Então, se eu estou diminuindo um fator de risco importante para o câncer de pulmão,
Se isso está funcionando, eu devo ver do outro lado uma redução do câncer, porque aquele fator de risco está sendo retirado, né? O tabagismo, por exemplo. Então, esse é um daqueles estudos, né? Esse aqui de Fried, 1960, mostrou a correlação positiva das taxas de mortalidade por doença coronariana e a venda de cigarros per capita em 44 estados americanos. Então, ele não olhou no indivíduo se ele fumava ou não, ou se ele tinha uma doença coronariana. Ele só fez a correlação dos fatos aqui. À medida que eu aumentava a quantidade de cigarro consumido, né, aumentava a taxa de mortalidade por doença coronariana. Né? Eu não sei se isso está acontecendo no indivíduo, mas eu vejo essa correlação claramente aqui. Obviamente, isso ajuda a sustentar o processo, né? De manter essa hipótese que vai ser testada em outros lugares. Então, essa aqui pode ser uma observação inicial que contribuiu para a formulação da hipótese de que o tabagismo poderia causar doença coronariana. Primeiro, pode ser visto nos estudos ecológicos. Da mesma forma que lá atrás, na primeira metade do século XX, né, nos estudos de necrópsia, começou a se ver a coincidência de doença de câncer de pulmão com tabagismo. Né? Aparecia lá aquele pulmão de fumante com presença de câncer de pulmão. Então, isso havia uma correlação entre as duas coisas. Não dá para saber o que veio antes e o que veio depois, mas o fato é que eles apareciam juntos. Isso também reforçou a hipótese de que o tabagismo pudesse estar associado ao câncer de pulmão. Tá? Outro do mesmo tipo, né? Correlação entre consumo de carne em vários países e a taxa de mortalidade por câncer de cólon, intestino grosso, né? Então a gente vai ver aqui, ó, mesmo tipo de correlação. Quanto maior o consumo de carne, a média em gramas, né, da composição da dieta com carne, e o aumento do câncer de cólon. Então, quanto maior o consumo de carne, maior a incidência de câncer de cólon. Eu posso dizer que isso é causa? Não, porque eu não sei se quem está tendo câncer é quem está comendo a carne. Eu só sei que a população que come mais carne também tem mais câncer de cólon. Ele não prova, mas ajuda a fortalecer a hipótese. Câncer de mama e ingestão de gordura. Mesma história, né? Quanto maior a proporção das pessoas que consomem e a quantidade que consomem de gordura na dieta, né, está associada com a taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres. Então, eu vejo aqui, ó, à medida que eu aumento o consumo de gordura, eu aumento também o resultado ali do câncer de mama, né? Bom, aqui consumo de bebidas alcoólicas, né? Correlação ecológica entre consumo per capita de bebida alcoólica e taxa de mortalidade por doenças coronarianas em 20 países. Então, esse aqui, quando foi feito esse primeiro estudo que foi publicado, ele mostrava uma inversão, né? Os países que tomavam mais vinho, França, Itália, Espanha, Portugal, né, tinham uma correlação negativa, né? Quanto maior o consumo, menor a morte por doença coronariana. Hoje já tem muitos estudos que contestam essa correlação, né? Há alguns que ainda falam que o vinho, né, tem algumas propriedades, o vinho tinto, tal. Mas o fato é, bebida em excesso não é saudável. Bebida em excesso não é saudável. Há quem diga que, por exemplo, no caso do cigarro, a gente sabe que não há nenhum nível seguro de consumo de cigarro. Qualquer nível de consumo de cigarro faz mal para a saúde. Nas bebidas, existe uma tolerância maior, né? Eu não bebo ou não bebo vinho por causa disso, né? Eu bebo vinho com frequência, pouco de cada vez, né?
mas eu bebo porque eu gosto, eu acho bom, né? Eu não fico preocupado se ele vai salvar a minha saúde ou não. Da saúde eu tenho que cuidar com a alimentação, com a atividade física, fazendo os exames preventivos que eu tenho que fazer, né? Cuidando mesmo das coisas. E nenhum excesso, né? O álcool em excesso com certeza é maléfico, isso ninguém tem dúvida. Mas aqui nesse estudo aqui, ele mostrou uma correlação negativa durante muito tempo. Isso vem sendo usado, né, como uma boa desculpa para beber vinho. Bom, esse aqui mesotelioma, né? Incidência de mesotelioma. Mesotelioma é um tipo de câncer, somente o mesoteliano, né? Ele é um tipo de câncer de pulmão que está associado à exposição ao amianto, ou asbesto, né? E aqui mostrando, né, como a taxa de estado de mesotelioma por casos por 100 mil por sexo. Ele acontecia aqui, né, e aqui menos as mulheres. Aqui mudando um pouco, nós estamos só mostrando uma associação, né, ao longo do tempo das duas coisas. Tipo de variáveis que vão compor esses estudos. São sempre variáveis agregadas, ou medidas ambientais, ou médias globais. Tá? Então, são sempre variáveis que falam do conjunto, do agregado de pessoas. Deixa eu ver aqui. Gente, já está chegando aqui na hora, eu tenho fisioterapia, então eu vou parar por aqui, aí a gente retoma a partir daqui amanhã, tá? A gente fecha rapidamente essa questão aqui desse grupo, tá bom? Olha o meu telefone me chamando de novo. Oh, meu Deus. Só um minutinho. Silvio, eu estou terminando a aula aqui, eu te ligo, tá? Nada. Gente, então amanhã nos vemos amanhã de manhã, né? E fechamos essa parte de estudos ecológicos. E aí nós vamos voltar mais em alguns aspectos dos ensaios clínicos, né? Para a gente aprofundar mais um pouquinho naquelas questões ali. Tá bom? Prof, Oi, pode falar. rapidinho, só para saber mesmo, o conteúdo da nossa prova vai até a aula de amanhã? Como é que vai ser? Até a aula de amanhã, ué. Tá Né? bem. Tá bom? Viu? Obrigada, prof. Gente, a nossa prova vai ser então no dia 24, né? Uhum. Vai ser dia 24. Vai ser dia 24, mas nós temos uma revisão dia 23, é isso? Como é que nós ficamos combinados, hein? Revisão? Você não tinha comentado, não, mas Na isso verdade, é bom. a prova é no dia 24 e o que ficou combinado foi a devolutiva no dia 25 de manhã. No primeiro horário, tá. para ter uma reposição. Tá. A prova é 24, tá certo. 24 é segunda-feira, né? 24 Você segunda-feira quer dar e a revisão pra devolutiva. gente, prof? Não vai dar Dá tempo, amanhã a não. revisão. Não vai dar tempo. Não, a gente pode até rever algumas coisinhas. Tá? Olha, mas vocês tratam de pegar o livro e estudar. Senão não fica bonito. Tá bom? Não é Professor, ameaça, Tá não, bem, gente. É prof. conselho. Pois não? então o último capítulo da prova é o capítulo 11 do Gorgias? Eu não sei o que tem no capítulo 11 do God. Eu não sei de cor, não. Calma aí. Fala sobre risco estimado. Isso Associação. nós vimos associação e risco estimado. Mas nós vamos voltar também, nós não falamos ainda da questão da causalidade, nós vamos voltar nisso, né? Risco estimado nós já trabalhamos, né? Associação e risco estimado, mas eu acho que aí, não, isso aí já entra mais na parte de causalidade, tá? Mas aí eu falo amanhã com vocês direitinho, eu vou olhar o que tem em cada capítulo, que eu não... Ainda mais que que eu sempre eu uso, para eu ler, eu uso a versão mais nova em inglês, né? Nós estamos em português com a quinta edição e já estamos em inglês com a sétima edição, se não me engano, do Gordes.
Então, o livro que eu estou usando hoje para estudar, para eu ler, é o livro em inglês da última edição. Para poder, quer dizer, muda umas coisinhas e já vai ficando atualizado, né? Mudou agora também os editores, né? O Gordes morreu e agora tem dois grandes epidemiologistas lá no lugar dele. Um brasileiro, que chama Moisés Clô, e o outro, eu esqueci o nome. Mas isso, gente, até amanhã. Nos vemos. Obrigada, Henrique. Tchau. Só fechar aqui. Tchau para vocês. Se eu parar a gravação. Tchau, tchau, Henrique. Obrigada. Até amanhã, gente. Sim.